Ô moçada, vocês tá bom? Gente, separei alguns ingredientes bem simplesinhos aqui pra gente fazer mais uma receita de bolo aqui no canal. E a gente vai preparar um bolo que é praticamente uma unanimidade entre todo mundo. Hoje nós vamos preparar uma receita bem simples e fácil de bolo de cenoura. Moçada, então nós vamos começar a receita aqui acrescentando 3 cenouras médias picadas em rodelas no nosso liquidificador. A cenoura é sempre algo que gera muita dúvida, né? O pessoal fica na dúvida aí do que seria uma cenoura média. Então, para dirimir essa dúvida, eu pesei essas cenouras. Elas deram 400 gramas. Na receita de vocês, vocês podem utilizar entre 350 a 400 gramas de cenoura, que vai ficar excelente. Vou acrescentar agora 3 ovos inteiros. Uma xícara de leite, lembrando que a xícara que a gente utiliza tem a capacidade de 200 ml. E uma xícara de óleo. Vamos tampar o liquidificador e bater bem esses ingredientes. Cenoura bem triturada, agora eu vou acrescentar 2 xícaras de açúcar. Eu não coloquei o açúcar naquele primeiro momento para não forçar demais o liquidificador. Mas se o liquidificador de vocês aí for mais potente, pode colocar tudo de uma vez. Agora eu vou passar a minha mistura aqui para uma bacia para a gente juntar a farinha de trigo e o fermento. A farinha de trigo eu vou utilizar a quantidade de 3 xícaras. Eu vou juntar aqui mais ou menos a metade, vou misturar, depois eu junto a outra metade. Farinha bem incorporada, agora eu vou bater essa massa aqui por 1 a 2 minutinhos até ela ficar bem bonita e lisinha. Para finalizar a nossa massa, eu vou acrescentar uma colher de sopa bem cheia de fermento em pó. E aqui a gente vai mexer com um pouco mais de delicadeza só para incorporar o fermento na massa. Então a nossa massa ficou pronta e observem como ela ficou bonita. Então agora é só a gente passar essa massa para o nosso tabuleiro. Eu montei meu tabuleiro com óleo e com farinha de trigo e esse tabuleiro tem 24 centímetros de largura por 35 centímetros de comprimento. Agora é só levar o nosso tabuleiro ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos aí 40 a 45 minutos. Vocês vão ver que quando o bolo estiver se aproximando do ponto, ele vai ficar bem douradinho e bonito na parte de cima. Na dúvida, vocês também podem fazer aí o teste do palito. Moçada, então ficou pronto o nosso bolo de cenoura. Reparem aqui como ele está bem bonito. Eu acabei de tirar ele do forno, então eu vou deixar ele esfriando um pouquinho. Enquanto ele esfria, eu vou preparar uma calda de chocolate para a gente colocar por cima do nosso bolo. Essa calda é opcional. O bolo de cenoura dessa forma aqui já fica excelente. No entanto, como os meninos aqui gostam, e a gente também gosta, né? Acaba que a cobertura dá um sabor a mais aqui para o bolo, e eu vou preparar essa cobertura, mas fica a critério de cada um. Moçada, então, peguei uma panela aqui. Uma dica importante é a gente fazer essa calda numa panela um pouco maior, porque como a gente vai usar aqui uma quantidade razoável de leite, esse leite vai subir e se tiver numa panela muito pequena pode derramar. Então eu vou acrescentar 3 xícaras de leite, 1 xícara de açúcar e 1 xícara de achocolatado. Vou dar aqui uma pequena misturada. Se o pessoal quiser, pode colocar chocolate 50%, mas aí vocês aumentem um pouquinho da quantidade de açúcar. Aí pode colocar 1,5 xícaras. E para finalizar essa mistura, eu vou acrescentar 100 gramas de manteiga. Pode usar margarina? Até pode,
mas como é uma quantidade aqui um pouquinho maior, a margarina tende a ficar com um gosto um pouquinho mais forte. Mas se vocês só tiverem margarina aí, não tem problema, pode utilizar. Então acendi o fogo e aqui agora a gente vai esperar essa mistura ferver e reduzir volume. O maior ponto de atenção aqui vai ser quando ela iniciar a fervura, que aí a gente tem que ficar bem de olho para não deixar derramar. Essa calda ela é um pouquinho mais demorada da gente preparar. Muitas pessoas aí utilizam o creme de leite, o leite condensado e fica mais rápido. Dessa forma aqui ela vai ficar um pouco mais demorada, mas na minha opinião ela fica mais saborosa e mais bonita. Aqui a nossa manteiga está terminando de derreter e essa calda ela não é uma calda que a gente precisa mexer constantemente. A gente só tem que ficar esperto na hora que o leite começar a ferver para não deixar ele derramar. Mas a gente pode ir mexendo de vez em quando aqui, não tem problema, não precisa ser constante. Moçada, então aqui o nosso leite começou a ferver e agora a gente vai abaixar o fogo. Abaixem o fogo aí, senão a gente não vai conseguir evitar que esse leite derrame. Se por acaso ele começar a subir demais e querer derramar, é só a gente tirar a panela do fogo também, né? Não vamos deixar o leite derramar. Depois que a gente mexe esse leite aqui por uns 3 a 4 minutos, ele estabiliza e não derrama mais. Moçada, então se passaram aqui os 4 minutos que a gente ficou mexendo constantemente o nosso leite, e a partir desse momento aqui a gente pode voltar a mexer de vez em quando, porque ele vai continuar fervendo, mas ele não vai derramar mais. E aqui agora é esperar ele reduzir volume um pouco e engrossar. O tempo que vai demorar vai depender do ponto que vocês gostam da calda. Por uma calda ali um pouco mais líquida, a gente vai deixar fervendo por uns 10 minutos. Para quem gosta daquela calda bem grossinha, a gente vai deixar aqui por 15 a 20 minutos. Moçada, então a minha calda ficou fervendo por 17 minutos. Olha para vocês verem aqui a forma como ela já está. Quando a gente já está mexendo aqui, a gente percebe que ela está uma calda mais pesada, uma calda mais espessa. Então nesse ponto aqui para mim tá bom. Ela vai ficar ali com a cremosidade média. Nem mole demais, nem líquida demais, nem dura, né? Nem firme demais. Então vou desligar o fogo. Olha aqui para o pessoal ver, ó. Que bacana ficou a calda, uma consistência aqui bem interessante e hora que ela der uma esfriada, ela ainda vai encorpar mais. Enquanto ela dá uma mornada aqui, eu vou voltar ali para minha bancada para a gente cortar o nosso bolo de cenoura. Eu gosto de despejar a calda sobre o bolo de cenoura com ele já cortado. Então o bolo devidamente cortado, eu vou esperar só uns 5 minutinhos para minha calda dar uma amornada e eu já volto com vocês para a gente despejar ela no nosso bolo. Olha aqui para vocês verem que espetáculo. E aqui vocês devem ter percebido que a gente gosta de fartura, né? Ela quase derramou aqui na beiradinha, mas não tem problema. Depois eu limpo aqui a bordinha do tabuleiro. Moçada, então reparem o espetáculo que ficou o nosso bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Vamos tirar um pedaço aqui agora para a gente experimentar. Olha aqui para vocês verem, pessoal, que espetáculo. Reparem aqui, ó, como a calda começou a entremear nos cortes que a gente fez no bolo. E reparem aqui, moçada, ó, a maciez que ficou o nosso bolo de cenoura. Moçada, então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, mostrando uma forma simples e fácil de preparar um bolo de cenoura incrível. Grande abraço e até a próxima!